Nos próximos vídeos, a gente vai estudar um pouquinho de equações diferenciais ordinárias de ordem superior, ou seja, de ordem maior ou igual que 2. Nesse vídeo, a gente vai lidar só com EDOs de segunda ordem. E o que a gente vai ver é que em algumas situações dá para transformar o problema de resolver uma EDO de segunda ordem no problema mais simples de resolver duas EDOs de primeira ordem. Ou seja, a gente troca uma EDO de segunda ordem por duas de primeira ordem. E a gente vai fazer isso em duas situações. Quando o y não está na EDO, então na EDO só pode ter o y duas linhas, o y' e o x. Ou quando o x não está na EDO, então nessa minha EDO pode ter o y duas linhas, o y' e o y. Então o primeiro caso que a gente vai lidar é em que o y não está na EDO. E aí a gente toma essa variável auxiliar u, então o u é y', de modo que o u' é o y duas linhas. E aí, fazendo essa substituição, a gente transforma a nossa EDO de segunda ordem numa EDO de primeira ordem, agora nessa variável auxiliar u. Aí, resolvendo essa EDO, a gente encontra a função u em função de x. E depois a gente lembra que u é y', e aí resolve essa nova EDO para encontrar o y. Aqui nesse exemplo, a gente está com a EDO y duas linhas mais y' igual a zero. Nota que o y não está presente nessa equação, então eu vou tomar u como y', de modo que u' é y duas linhas, e a minha EDO original, que era y duas linhas mais y' igual a zero, pode ser escrita como u' mais u igual a zero. Ou seja, eu estou com u' igual a menos u, que é uma EDO separável, na verdade, super fácil de resolver. Então, essa EDO é separável. Então, eu estou com du dx igual a menos u, o que me diz que 1 sobre u du igual a menos dx. Vou integrar dos dois lados, estou com a integral de 1 sobre u du igual a integral de menos dx. Esse menos dx que está aparecendo aqui é menos 1 dx. Então, integral de 1 sobre u, ln de u. Integral de menos dx, então é integral de menos 1, né? Então, é menos x. Mais c, vou botar a constante aqui desse lado. Nota o que eu vou ter que fazer agora. O meu y' é u, então eu vou ter que achar o u para substituir aqui. Só que o u que foi dado está com ln, né? Então eu tenho que explicitar, né? Do jeito que está escrito, eu estou vendo o u como função implícita do x. Eu preciso explicitar ele para poder substituir aqui para achar o y'. Então, explicitando u, o meu ln de u é menos x mais c. Então, E elevado a ln de u igual a E elevado a menos x mais c. E elevado a ln de u é o próprio u. E elevado a menos x mais c, isso é E elevado a menos x, vezes E elevado a c. Esse E elevado a c é uma nova constante que eu vou continuar chamando de c. Então, u igual a E a menos x vezes c, onde eu troquei o E elevado a c por c. E elevado a c é uma nova constante que eu continuei chamando de c. Certo abuso de notação aqui, mas é o que a gente muitas vezes faz. Então, a gente está com u igual a c E elevado a menos x, mais y' é u. Então, eu fico com a EDO y' igual a c E a menos x. Eu quero achar o y, agora ficou fácil, né? Porque isso aqui é uma função de x, é só eu integrar. Então, o meu y é a integral de c E a menos x. E essa integral é super fácil de fazer. É só fazer uma substituição aqui, né? Eu fico com y igual a c E a menos x sobre menos 1, mais c2. Esse menos 1 surge de fazer a substituição. Faz as continhas que você vê que é isso mesmo. De novo, esse c sobre menos 1 eu posso chamar de c1. E eu posso escrever a minha solução como c1 é a menos x mais c2. Né? Aqui esse meu c1 é menos c. E o c eu já tinha trocado também, então não faz muita diferença, né? É uma constante. Pronto. Quando o x está ausente, de novo a gente toma u como y'. Só que agora eu não quero considerar o u', né, a derivada de u, como y duas linhas. Por quê? Porque aí eu estou olhando para essa derivada de u com respeito a x. Só que o x está ausente da minha EDO, eu não quero que apareça x na minha EDO. Então o que a gente faz é usar a regra da cadeia para lembrar que a derivada de u com respeito a x, que seria esse u', né, que é o y duas linhas, é a derivada de u com respeito a y, vezes a derivada de y com respeito a x. Então, fica a derivada de u com respeito a y vezes u.
E aí, substituindo isso na minha EDO, eu fico com uma EDO agora de primeira ordem em U e Y, né? Pensando que U agora é função de Y. Então, resolvendo essa EDO, eu encontro U como função de Y. E aí, bom, faz como no caso anterior, né? Eu tenho que Y' é U, então eu fico com uma nova EDO de primeira ordem também, que eu resolvo para encontrar Y. Nesse segundo exemplo, vamos pegar de novo a EDO y2' mais y' igual a zero. A gente resolveu essa EDO no exemplo anterior, considerando o y ausente. Agora eu vou considerar o x ausente. Então, o que a gente faz é tomar de novo o u como y', e aí eu quero olhar para o... deixa eu não fazer assim. Eu quero olhar para o y', que como a gente viu é a derivada de u com respeito a x, usando a regra da cadeia eu fico com a derivada de u com respeito a y, vezes a derivada de y com respeito a x, que é o meu y', que é o meu u. E como é que fica a minha EDO? Minha EDO era y2' mais y' igual a zero. Y2' eu estou trocando por du dy vezes u. Y' é o próprio u, ou seja, a minha EDO fica du dy vezes u igual a menos u, mas dividindo tudo, du dy igual a menos 1. E essa EDO é muito fácil de resolver, né? Ou ela é uma EDO separável, se você preferir pensar assim, mas é só integrar essa coisa. Eu estou pensando no u como função de y, e o que está aparecendo aqui é uma função de y, mas uma função constante. Ou seja, o que eu estou dizendo é que o meu u como função de y é integral de menos 1 dy, que é menos y mais c. Bom, já achei o u, eu queria achar o y, falta jogar aqui, né? Então, eu cheguei que o u é menos y mais c e y' é igual a u, o que me diz que y' é menos y mais c, e essa é a EDO que eu tenho que resolver agora. Nota que, de novo, essa é uma EDO separável. Deixa eu escrever assim. Y' é dy dx, é menos y mais c. Vou jogar tudo que tem y para cá, tudo que tem x para cá. Eu fiquei com 1 sobre... Em vez de escrever menos y mais c, deixa eu escrever c menos y, dy igual a dx. Vou integrar de um lado, integrar do outro lado, e vou conseguir encontrar y em função de x. Então, eu estou com integral de 1 sobre c menos y, desse lado esquerdo, integral de dx. Aqui, parecido com o exemplo anterior, né? Integral de dx é integral de 1 dx, ou seja, isso aqui é o próprio x. E desse lado, bom, eu deveria fazer uma substituição aqui, né? Chamar isso aqui de u ou de alguma coisa assim, e isso vai me dar menos ln de c menos y. É só fazer a conta que a gente vê. Mais uma constante, eu posso botar de um lado ou do outro, vou botar a constante aqui, ou seja, eu estou chegando que menos ln de c menos y é x mais c1. Ou, se eu quiser, ln de c menos y é menos x. Vou continuar botando mais c1 aqui, porque é uma constante arbitrária, tá? Troquei o sinal da constante sem trocar o nome. De novo, um certo abuso de notação. Nota que dá para eu explicitar esse y, né? Onde é que eu estou querendo chegar? Estou querendo chegar numa solução que tem a mesma cara da solução do exemplo anterior, do que a gente fez no exemplo anterior. Então, e elevado a ln de c menos y igual a e elevado a menos x mais c1. Então, aqui eu estou com c menos y igual a e elevado a menos x vezes e elevado a c1, ou seja, y, jogando o menos para cá, é uma certa constante, é a menos x, vou botar c1 tio, mais c2 tio. E sim, cheguei numa solução com a mesma cara do que a gente tinha chegado no exemplo anterior. Claro, é a mesma EDO que a gente só olhou para ela de duas formas diferentes, resolveu de dois métodos diferentes, eu tenho que chegar na mesma solução. Pode ser a mesma solução com caras diferentes, mas tem que ser a mesma solução. Nos próximos exemplos, faz junto comigo. Aqui nesse exemplo 3, a gente está com essa EDO de segunda ordem, x, y, duas linhas, mais y' igual a 3x ao quadrado. Nesse exemplo, tenta fazer, pausa o vídeo, tenta fazer e depois assiste a resolução. Podemos fazer? Bom, então vamos lá. O que a gente nota dessa EDO é que eu estou com um y ausente. O x está aqui, mas o y está ausente. Então, eu vou tomar o u como y', de modo que o meu u' é o y duas linhas, e a minha EDO fica o quê? Eu estava com x, y duas linhas, mais y' igual a 3x ao quadrado. Então, eu estou com x, u' mais u,
igual a 3x ao quadrado. Essa é a EDO que eu quero considerar. Deixa eu ajeitar ela um pouquinho. Igual a 3x ao quadrado menos u, tudo isso sobre x, ou seja, u' igual a 3x menos u sobre x. E eu noto, então, que essa é uma EDO linear, né? Eu estou com u como a função, a minha variável é x, então quem seria o meu p aqui? Esse menos 1 sobre x. E é uma EDO exata também. Só para eu treinar um pouquinho, vamos ver ela como uma EDO exata. Então, eu estou com du dx igual a 3x ao quadrado menos u sobre x. Vou usar essa forma daqui, porque vai facilitar. Então, x du igual a 3x ao quadrado menos u dx. Deixa eu jogar isso aqui para cá, para facilitar um pouquinho. 3x ao quadrado menos u dx menos x du igual a zero. Então, olhando para a minha EDO dessa cara, esse daqui é o meu m, esse daqui é o meu n. Nota que m derivada, bom, se aqui é dx, eu tenho que derivar com respeito a outra variável, que é u, é menos 1. E n, derivando com respeito a x, também é menos 1. Então, a minha EDO é sim, exata. E se ela é exata, é porque existe uma função nas variáveis o quê? X e u, tal que quando eu derivo com respeito a x, eu fico com a coisa que está perto do dx, ou seja, 3x ao quadrado menos u. E quando eu derivo com respeito à minha outra variável, que é o u, eu fico com a coisa que está perto do du, que é menos x. E se fx é 3x ao quadrado menos u, é porque a minha f é a integral de 3x ao quadrado menos u com respeito a x. Integral de 3x ao quadrado, x ao cubo, integral de u com respeito a x, ux, mais uma constante, mas constante com respeito a x, ou seja, pode ser um h de u. E o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter que a derivada de f em u é o meu n, ou seja, derivada de f em u, então eu estou com x ao cubo, menos o x mais h de u, derivando isso em u, tem que dar o meu n. Quem era o meu n? Meu n que é menos x. Então, derivando isso em u, derivando x ao cubo em u, dá zero. Derivando o x com respeito a u, sobra o menos x, mais a h' de u é igual a menos x, ou seja, a h' de u é zero, e é porque o meu h de u é zero, mais uma constante, né? A integral de zero é zero, mais uma constante. Então, como é que fica a minha função f? De x e y não, de x e u, é x ao cubo menos o x, mais h, mas o h é zero. Então, só isso aqui mesmo. Então, a solução dessa EDO aqui é x ao cubo menos o x igual a constante. Bom, o que está faltando eu fazer? Eu achei a solução dessa EDO, né? Uma EDO de primeira ordem na variável x e com a função u, mas não é a função u que eu quero a função y, então está faltando eu achar a solução disso daqui. Para isso eu preciso de u na forma explícita para eu poder substituir e achar a minha y. Então está faltando a gente explicitar u. Então se x ao cubo menos o x é igual a c, é porque o x é x ao cubo menos c, né? Joga isso para cá, joga isso para cá, é porque o u é x ao quadrado menos c sobre x. Agora sim, está explícito. E o meu y' é u, o que implica que o y' é isso daqui. X ao quadrado menos c sobre x. Essa é a EDO que eu tenho que resolver agora. E essa é uma EDO muito simples de resolver, né? É só eu integrar isso que está aparecendo do lado direito. Então, integrando, eu fico com y igual a integral de x ao quadrado menos c sobre x. Integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3. Integral de c sobre x, c ln de x, mais uma outra constante, c2. E a solução da minha EDO original, de segunda ordem, é o quê? Y igual a x ao cubo sobre 3, menos c, deixa eu chamar de c1, ln de x, mais c2. Está aí a minha solução. Nesse exemplo 4, a gente está com essa EDO, y, que multiplica y duas linhas, menos y' ao quadrado, igual a zero. Nesse exemplo, tenta fazer, pausa o vídeo, tenta fazer e depois assiste a resolução. Podemos fazer?
Bom, então vamos lá. O que a gente vê nessa EDO é que quem está ausente aqui é o x, né? O y está aqui presente, o x está ausente. Então, a gente vai tomar o u como y', e o meu y, duas linhas, que seria o u', né? Derivada de u com respeito a x, a gente usa a regra da cadeia para ver isso como derivada de u com respeito a y, vezes derivada de y com respeito a x, ou seja, vezes y', que é o próprio u. Porque a gente quer chegar numa EDO que só aparece o u e o y, né? Eu quero ver o u como função do y. Então, como fica a minha EDO de primeira ordem associada a essa daqui? Com essas substituições, bom, o y fica y mesmo, y duas linhas eu vou trocar por isso daqui, du dy vezes u, y' é o u, então menos u ao quadrado, igual a zero. Então, eu fico com essa EDO, que agora é uma EDO de primeira ordem, porque eu estou procurando a função u com respeito à variável y. Vamos só ajeitar isso aqui um pouquinho? Então, eu estou com y du dy, vezes u também, faltou um u aqui, igual ao quadrado. Eu estou notando já que isso é uma EDO separável, então deixa eu fazer o seguinte, deixa eu jogar esse y e esse u para cá. Então, eu estou com du dy igual a u sobre y. Como eu falei, é uma EDO separável. Então, essa EDO é separável. Então, vou jogar tudo que tem u para cá, tudo que tem y para lá. Então, eu estou com 1 sobre u du igual a 1 sobre y dy. Vou integrar dos dois lados. Então, eu estou com integral de 1 sobre u du igual a integral de 1 sobre y dy. Integral de 1 sobre u, ln de u. Integral de 1 sobre y, ln de y. Jogo mais c num lado ou no outro, tanto faz. Já resolvi essa minha EDO daqui, mas eu preciso achar o u explicitamente com função de y para eu poder substituir aqui e achar o y. Então, o que eu tenho que fazer agora é explicitar essa solução. Então, explicitando, eu estou com e elevado a ln de u igual a e elevado a ln de y mais c, ou seja, u igual a y, né? Porque eu vou ficar com e elevado a ln de y, que é o próprio y, vezes e elevado a c, que eu vou continuar chamando de c. Então, de novo, aquele abuso de notação, a gente está escrevendo u igual a y vezes c, né? Simplesmente troquei a minha constante por e elevado a constante. Como eu falei, o que eu estou procurando é o y. Aqui eu tenho u como função de y. Mas o y' é u. Então, ainda falta resolver a EDO de primeira ordem, y' igual a cy. Bom, essa é uma EDO fácil de resolver, uma EDO separável e, na verdade, eu já sei de cara qual é a solução. Isso é y igual a alguma constante que eu vou chamar de C2, é elevado a Cx. Essa EDO já apareceu várias vezes para a gente, EDOs dessa forma, com C, um número aqui. E se a gente resolve essa EDO separável, é nisso aqui que a gente chega. Então, posso trocar esse C por C1 e a minha solução fica C2 é elevado a C1x. Essa é a solução da EDO de segunda ordem que a gente começou. No próximo vídeo, a gente vai tratar das EDOs lineares com coeficientes constantes, claro, de ordem superior. A gente já lidou com EDOs lineares de primeira ordem. Agora a gente vai simplificar um pouquinho, quer dizer, vai pegar EDOs de ordem superior, mas aí para isso a gente vai pedir que os coeficientes da EDO sejam constantes. E aí a gente vai usar a mesma ideia que a gente usou nesse vídeo, quer dizer, tentar transformar uma EDO de ordem superior em várias EDOs de primeira ordem.